aí pessoal, nesse vídeo vamos resolver uma questão sobre ciclo Brayton com regeneração. Então vamos lá para a nossa questão, que diz: na figura mostra-se um ciclo de turbina a gás para uso veicular. Na primeira turbina, o gás expande até a pressão P5, que ele vai falar que é a pressão intermediária, né? Suficiente para que a turbina acione o compressor. O gás é então expandido numa segunda turbina que aciona as rodas motrizes. Os dados desse motor estão indicados na figura. Considerando que o fluido de trabalho é o ar ao longo de todo o ciclo e admitindo que todos os processos sejam ideais, determine a pressão intermediária P5, B, o fluxo de massa de ar através do motor e C, o rendimento térmico do ciclo. Inicialmente, antes da gente fazer essa questão, a gente tem que verificar o esquema do ciclo da questão, para posteriormente fazer o gráfico da questão. Por que é importante fazer o gráfico? Porque a gente vai ter noção do que está acontecendo no nosso ciclo de estado a estado. Então a gente vai ver as condições do ar quando ele entra no nosso compressor, depois quando ele sai do compressor, quando ele passa pelo regenerador e assim por diante. No caso, a gente vai passando de estado para estado, fazendo o nosso gráfico, para a gente ter noção do que está acontecendo no nosso ciclo. Então, agora vamos começar a fazer o nosso gráfico, né? Desenvolver o nosso gráfico pelo diagrama temperatura e entropia. Pronto. Construído nosso diagrama TS, vamos fazer estado por estado, né? Então, do estado 1 para o 2, a gente vê que do estado 1 para o 2 existe um aumento de pressão, né? O compressor ele faz com que ele aumente a pressão desse fluxo de massa, né? Então, de 1 para 2 ele aumenta a pressão. Do estado 2 para o 3, existe um regenerador. Esse regenerador, de 2 para 3 passa pelo regenerador. Esse regenerador ele aumenta a temperatura, né? Ele eleva a temperatura. Então, de 2 para 3 eleva a temperatura. Do estado 3 para 4, ele passa por um queimador, né? Esse queimador eleva mais ainda essa temperatura. De 4 para 5, o que acontece? Acontece uma queda de pressão, né? Acontece uma queda de pressão porque ele passa pela turbina 1, em que essa turbina 1 ela está conectada com o compressor e que essa pressão 5, né? Essa pressão 5 é a pressão necessária para acionar a turbina 2. Então, essa pressão 5 é a pressão intermediária necessária para acionar a turbina. Essa pressão 5 é a pressão necessária para acionar a turbina 2. Então, de 4 para 5 existe uma queda de pressão. Do estado 5 para 6, existe outra queda de pressão, né? Passa pela turbina 2, que é justamente a pressão 5, que é a pressão necessária para acionar a turbina 2. E existe outra queda de pressão de 5 para 6, de 6 para 7. De 6 para 7, a gente vê o seguinte. Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, de 2 para 3, é que o seguinte. De 2 para 3, há um aquecimento, né? Quando a gente vem aqui no regenerador, há um aquecimento do estado 2 para o estado 3 do fluxo de massa. Então, quando a gente vem aqui, de 6 para 7 é o contrário, existe um resfriamento. Então, no estado 6, o fluxo de massa está mais quente e no 7, essa temperatura ela diminui, né? E de 7 para 1, né? De 7 para 1, eles estão no mesmo ambiente, né? A mesma pressão, só que em temperaturas diferentes, né? A temperatura 7 ela é um pouco maior que a temperatura 1. E a gente também pode perceber que tanto a pressão 2, a pressão 2 é igual à pressão 3, é igual à pressão 4, e a pressão 1 é igual à pressão 7, que é igual à pressão 6. Então, nosso gráfico ficou assim, e a gente sabe que do estado 1 para o 2 existe um trabalho do compressor, de 2 para 6, de 2 para 3 existe um calor de regeneração, né? De 3 para 4 existe um calor que entra,
né, que é do queimador. De 4 para 5 existe o trabalho da turbina 1, que ele está ligado com o compressor, né? De 5 para 6 existe o trabalho da turbina 2, né? De 6 para 7 tem o Q de regeneração, que é o mesmo do 2 para 3. E de 1 para 7 é um Q out. Então, tendo o nosso diagrama já feito, a gente pode fazer algumas considerações para começarmos a nossa questão. Então, inicialmente, a gente pode, para simplificar a nossa análise da questão, a gente pode dizer que o regime é permanente, a variação da energia cinética e potencial elas são desprezíveis, o fluido de trabalho, como a própria questão diz, é o ar, e a gente pode admitir que todos os processos são ideais, como a própria questão nos forneceu esse dado. Então, anotamos todos os dados que a figura nos dá, né? A temperatura 1, a pressão 1, pressão que é igual a pressão 7, que é igual a pressão 6, que é igual a 100 kPa, P2 sobre P1, que é igual a 6, que isso aqui é a razão de pressão, P2 é igual a P3, é igual a P4, a temperatura 4 e o trabalho líquido, na verdade a potência líquida que a gente tem, que é 150 kW. Então, levando em consideração que todos os processos são ideais, então a emissividade do regenerador e os rendimentos isoentrópicos da turbina 1 e 2 e do compressor são 100%, né? Então, todos os rendimentos são isentrópicos, no caso, são 100%. Então, vamos lá para a nossa resolução. No estado 1, a gente tem a temperatura 1, e com a temperatura 1, a gente pode ir para a tabela A22 do livro de Shapiro, e a gente pode pegar a entalpia 1, com essa temperatura, e a pressão relativa a 1, em que H1 é igual a 300,19 e a pressão relativa a 1 é igual a 1,3860. Essa pressão relativa é 100 unidades. Posteriormente, agora temos o estado 2. Então, sabemos que P2 sobre P1 é igual a PR2 sobre PR1, que é igual a 6. Então, a razão das pressões é igual à razão das pressões relativas, né? A gente pode fazer isso. E com essa razão de pressão P2 sobre P1, a gente encontra PR2, né? A gente já encontramos PR1, pegamos o dado do PR1, encontramos PR2, e da tabela do Shapiro, a mesma tabela A22, a gente tem esses dados aqui, né? Então, tipo, a gente vai ter que fazer uma interpolação. A gente encontrou um valor de pressão relativa a 2, vai ver entre quais valores essa pressão relativa está, e a gente consegue encontrar o valor da entalpia 2. Depois disso, a gente fez uma tabelinha em que o valor da pressão relativa a 2 estava entre 7,824 e 8,411. Nisso a gente pegamos os valores de entalpia, né? Interpolamos e encontramos o valor de H2. Pronto, agora vamos para o estado 4. Estado 4, nós temos o que? Nós temos a temperatura 4 e pela tabela A22 do Shapiro também nós encontramos o valor tanto de H4 quanto de PR4, né? Então, agora no estado 6. No estado 6, temos o seguinte: PR4 sobre PR6 é igual a P4 sobre P6. Como eu já tinha falado anteriormente, a razão das pressões relativas é igual à razão das pressões. Então, a gente também sabe que P4, a pressão 4, é igual à pressão 2 e a pressão 6 é igual à pressão 1. Então, P4 sobre P6 é igual a P2 sobre P1, que é igual a 6. Então, PR6 é igual a PR4 sobre 6 e encontramos o valor de PR6. Com esse valor de PR6, a gente vai ter que fazer outra interpolação, verificar quais valores estão próximos de PR6 para a gente interpolar e conseguir encontrar o valor de H6. E é o que fizemos aqui, fizemos uma tabela. Depois de fazer essa tabela, interpolamos e encontramos o valor de H6. Pronto. Agora vamos para respondendo a alternativa A, em que a alternativa A ele pede a pressão intermediária.
a pressão intermediária é P5. Então, analisando que o compressor ele está no mesmo eixo que a turbina, a gente pode dizer o quê? A gente pode dizer que o trabalho do compressor é igual ao trabalho da turbina, né? Até porque quem aciona o compressor é a turbina, não é? No ciclo Brayton. Então, a gente pode dizer o seguinte: como é que a gente conseguiu ver que o trabalho do compressor é H2 menos H1? A gente vem aqui no gráfico, a gente sabe que o trabalho do compressor ele está sendo feito de 1 para 2. Então, vai ser o quê? H2 menos H1. Sem nenhum segredo. Então, o trabalho do compressor é igual a H2 menos H1. E o trabalho da turbina, a mesma coisa. O trabalho da turbina é 1, né, que está ligado ao eixo, ao mesmo eixo do compressor, é H4 menos H5, né? Pronto. Agora, com isso temos o quê? Como o trabalho do compressor é igual ao trabalho da turbina, temos as relações do trabalho do compressor e do trabalho da turbina 1, então podemos fazer essa relação, né? H2 menos H1 é igual a H4 menos H5. Por que fizemos isso? Fizemos isso para encontrar o valor de H5. Porque com o valor de H5 a gente consegue encontrar o valor da pressão relativa 5. Pronto. Fazendo isso, fazendo essa relação, trabalho do compressor igual ao trabalho da turbina, como já havia explicado, encontramos o valor de H5, até porque temos o valor de H4, o valor de H1 e o valor de H2. Encontrando o valor de H5, a gente vai novamente na tabela A22 do Shapiro, né? Nisso nós temos a pressão, a gente quer a pressão relativa a 5, né? No caso a pressão intermediária. A gente vai encontrar a pressão relativa a 5, por quê? Tem que explicar isso ainda. A gente vai encontrar a pressão relativa a 5 para posteriormente a gente encontrar quem é o valor de P5. E como é que a gente vai fazer isso? Com a razão das pressões, né? Então, posteriormente, depois de encontrar PR5, a gente vai usar as razões das pressões para encontrar quem é o valor de P5. Então, encontramos H5, agora vamos na tabela 22, encontramos os valores próximos de H5, né? Para interpolarmos e achar o valor de PR5, encontramos o valor de PR5, e com a razão de pressão entre P4 e P5, né, nós encontramos P5. Como a gente já sabe, razão das pressões é igual à razão das pressões relativas. Então, P4 sobre P5 é igual a PR4 sobre PR5, em que, né, isolando o P5, vai dar o quê? P5 é igual a PR5 sobre PR4 vezes P4. Né? Por que a gente fez isso? A gente tem os valores de PR4, temos os valores de PR5 e temos o valor de P4. Então, isolando o P5, a gente consegue encontrar o seu valor, que vai ser 3,7793 bar, que é igual à pressão intermediária. A gente já encontrou a alternativa A. Respondendo à alternativa B, a gente sabe, né, que o trabalho líquido ele pode ser o quê? QI menos Qout, mas também pode ser o quê? Trabalho da turbina 1 mais o trabalho da turbina 2 menos o compressor, não é? Então, levando em consideração isso, mas só que antes de a gente fazer isso, a gente sabe que o quê? Que o trabalho do compressor ele é igual ao trabalho da turbina 1, né? Então, levando em consideração que passa o mesmo fluxo de massa em todo o ciclo, né? Então a gente pode dizer o quê? Que a potência da turbina 1 menos a potência do compressor, que a potência da turbina 1 é igual à potência do compressor. Sendo assim, elas se anulam, né? Então só vai restar trabalho líquido, potência líquida, é igual à potência da turbina 2. Nisso, a gente vai responder a alternativa B, que é justamente encontrar o fluxo de massa que passa pelo motor. Pronto. Levando em consideração isso, quem é o trabalho da turbina 2? O trabalho da turbina 2, vamos para o nosso gráfico novamente, é o que? H5 menos H6, correto?
E a potência líquida é só multiplicar pelo fluxo de massa. Então, potência líquida é igual ao fluxo de massa vezes H5 menos H6. A gente pode isolar o fluxo de massa, até porque temos o valor de H5, o valor de H6 e a potência líquida que a questão nos fornece, que é 150 kW. Levando isso em consideração, substituindo os valores, encontramos que o fluxo de massa é 0,32059 kg por segundo. Agora, respondendo a alternativa C, que ele quer o rendimento térmico do ciclo, a gente sabe que o rendimento térmico do ciclo é a potência líquida sobre Qin, né? Que é igual ao quê? Quem é Qin? No nosso caso, o Qin, ele é o quê? H4 menos H3, né? Então, levando isso em consideração, a gente tem um problema. A gente não sabe quem é H3. Mas, contudo, entretanto, todavia, a gente tem o quê? Que a emissividade no regenerador é quanto? É 1, porque ele fala na questão que os processos são ideais, ou então isentrópicos. Ou então, isso quer dizer o quê? Que a nossa emissividade é igual a 100%. Levando em consideração isso, a gente faz um esqueminha para a emissividade. Então, a gente sabe que de 2 para 3 existe um aquecimento, né? De 2 para 3 aumenta a temperatura. E de 6 para 7 existe uma diminuição dessa temperatura, né? Aqui, de 2 para 3, um aquecimento, de 6 para 7, um resfriamento. Levando em consideração disso, a gente tem que levar em conta a diferença de um desses, ou aquecimento ou resfriamento, a diferença de um dos dois, dividido pelo total, que no caso seria 6 menos 2, né? Mas, como eu quero H3, então vou pegar o aquecimento de 2 para 3. Então, como é que eu faço? A emissividade é igual a H3 menos H2, dividido por H6 menos H2. No caso, o aquecimento ou resfriamento, né? A diferença do aquecimento do resfriamento, que seria, no caso do aquecimento, como eu estou fazendo, H3 menos H2, dividido pela variação total, que é H6 menos H2. Então, levando isso em consideração, como sabemos que a emissividade é igual a 1, então, H6 menos H2 eu coloquei para o outro lado, né? Estava dividindo, foi para o outro lado multiplicando. Aí vai ficar H6 menos H2 vezes 1, que a emissividade é 100%, então vai ficar 1. Aí vai ficar H6 menos H2 é igual a H3 menos H2. H2 com H2 cancela, e temos que H6 é igual a H3, que é igual a 1088,5242 kJ por quilograma. Então, a gente encontrou H3, então podemos calcular o rendimento térmico do ciclo, em que no final deu 69,935%. Bem, pessoal, é isso a questão. Dê um like, compartilhe com seus amigos aí, curta o nosso vídeo e até a próxima aí.